Graça e paz, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de oração, agradecendo ao nosso Deus, sendo grato por tudo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto tão maravilhoso, Senhor, que vai ser oferecido agora a Ti, Pai. Queremos te pedir, meu Deus, a Tua direção, Pai, em cada detalhe deste culto, Pai. Abençoa, meu Deus, a pregação do nosso pastor, abençoa os louvores que vai ser entoado. Obrigada por tudo, Deus. Fica conosco, meu Deus, e abençoa cada irmão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dando continuidade ao culto desta noite, nós vamos abrir a nossa Bíblia para ler a palavra do nosso Deus. Se você estiver aí na sua casa, pode pegar a sua Bíblia. Pode abrir em Salmos 42, do 1 ao 5. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite. Quando me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois havendo ido com a multidão, foi com eles à casa de Deus. Com a voz de alegria, louvou a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O Senhor abençoe, que o Senhor possa nos encher com esse salmo. Porque é como a coça, Ela anseia por água, assim é o nosso coração. Devemos nos ansiar da palavra de Deus maravilhoso, assim como a coça. E agora, neste momento, eu quero convidar o nosso pastor Davi, que vai estar louvando um hino comigo, agora neste momento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado
que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Canta comigo. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Adorarei, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Outra vez bem forte, bem bonito. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ter 3 orações agora. Pelos nossos irmãos Adalberto, Erivelton e Humberto. Eles vão estar orando pelo nosso país, pela nossa igreja e pelas famílias da igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor. Pelo privilégio, Senhor, de estar te cultuando e te exaltando, Senhor. Senhor, nesta noite eu venho te apresentar, Senhor, a família Baf, Senhor. Para que tu possa, Senhor, estar com providência, Senhor, dando saúde, Senhor, dando libertação, Senhor, livrando de todos os males, Senhor. Te apresento também, Senhor, a vida do pastor, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, ser com ele, Senhor, nas suas lutas, nas suas fraquezas, Senhor. Dá força a ele, Senhor, para que ele possa conduzir o teu rebanho conforme seja o teu querer, Senhor. Te apresento mais uma vez, Senhor, a família, Senhor. Entra, Senhor, com providência, Senhor, em cada lar, Senhor. Dando saúde, Senhor. Curando, Senhor, os enfermos, Senhor. E livrando de todos os males, Senhor. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, poderoso e maravilhoso és tu. De honra e de glória e de louvor, meu Deus, seja dado, meu Deus, sempre ao teu santo e poderoso nome. Senhor, eu te peço neste momento que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Deus, e ter misericórdia, meu Deus, desta nação. Que no nome do Senhor Jesus, esta nação, meu Deus, possa reconhecer o Senhor como único Salvador. Que todos nós possamos, meu Deus, realmente saber, meu Deus, que tu nos amas e que tu nos queres o bem. Abençoa grandemente também, meu Deus, a vida, meu Deus, do Brasil, Senhor. Tende misericórdia desse povo, meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai, meu Deus, com aqueles deputados, vereadores, meu Deus, todos os governantes, meu Deus, desse Brasil. E também, meu Deus, que o Senhor possa estar com Bolsonaro, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o presidente, meu Deus, possa estar coberto pelo teu Espírito Santo. Que no nome do Senhor Jesus, meu Deus, ele, meu Deus, possa fazer algo, meu Deus, para a nossa nação. E que ninguém, meu Deus, possa vir atrapalhar. Mas que seja certo, meu Deus, que ele possa dar honra e glória sempre ao teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pai amado, poderoso Deus, obrigado, Senhor, por um momento especial de estar orando por Ti, Senhor. Oro também pelo nosso pastor Davi, Senhor, que afaste dele todos os males, qualquer doença, qualquer coisa que venha atingir a sua integridade física, Senhor. Protege ele de todos os males, Senhor, de tudo. Um homem abençoado de Deus. Abençoa a família dele, os filhos, família, todo dele, Senhor. Abençoa também, olha por nossa igreja, Ibaf, Senhor, que está passando nesse momento, estamos obedecendo esse isolamento social. A igreja é fechada, mas a igreja está nos nossos lares, Senhor.
que isso passe logo, que nos voltamos a reunir com todos os irmãos para louvarmos o Senhor presencialmente, Senhor. Abençoa também, olha também pelos enfermos da nossa igreja, cada irmãozinho que estiver doente, que tiver sentindo alguma coisa, afasta qualquer males dele, Senhor. Olha por todos nós. Eu te agradeço. Em nome do teu santo amado Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pelas orações. E agora eu quero convidar o nosso pastor, que vai estar lendo os pedidos que foram feitos. E depois ele vai estar trazendo a palavra de nosso Deus. Quero agradecer a Deus por dirigir esse culto. Que o Senhor receba com cheiro suave. Amém? Nós temos ainda os nossos pedidos de oração. Eu quero compartilhar com vocês alguns desses pedidos que foram feitos pelas irmãs da nossa igreja, pelos irmãos da igreja. E aí, a irmã Leia, ela pede pelo seu filho Davidson, que está em Brasília, para que Deus traga ele de volta para Recife, para nos alegrarmos e ajudar a IBAF e trabalhar com a IBAF. E ela pede oração pelos seus filhos, por David também, Cíntia, com Mateus, e também pela nossa igreja. Nós temos também o pedido da irmã Girlane. Ela fez um pedido um pouco extenso, eu vou só tentar abreviar a irmã Girlane, que ela pediu oração por toda a IBAF, por toda a família IBAF. Também pediu oração pelo pastor e família, inclusive incluiu o Davidson na sua oração, para que Deus também o abençoe. E pede pela irmã Margarete, pela irmã Dani, e pede que oremos uns pelos outros. Também temos os pedidos da irmã Nalba, que pede oração pela IBAF e também pela nossa nação, para que essa pandemia acabe logo e que Deus possa continuar nos abençoando. A irmã Daniela, ela pede oração pelos necessitados, pelos enfermos e pelos desempregados. A irmã Lana, ela pede por uma amiga que está em estado grave com a Covid, Noêmia. Que possamos orar pela amiga de Lana, Noêmia. E pede oração pelos necessitados também. A irmã Prazeres pede oração pela sua família. A irmã Prazeres pede oração pelo pastor e pela sua igreja. A irmã Dorinha, ela pede pelos desempregados, pelos que estão necessitados. Também ela pede oração pelo pastor e pela família do pastor. E para que Deus também acabe com essa pandemia. A irmã Andréia, ela pede oração pela sua família, oração pela igreja, pelos enfermos e pelos desempregados, para que Deus abra portas e sustente aqueles que estão passando por alguma necessidade. A irmã Joselma pede encarecidamente que a igreja ore pela sua família, que ela tanto ama, né? Que Deus entre na sua casa com libertação e com salvação, e por toda a sua parentela. Pede oração pelos necessitados e pela nossa nação, também pela IBAF. A irmã Zilda pede oração pela sua família e pela sua saúde, a irmã Zilda também. A irmã Viviane, ela pede oração pela igreja, pela noiva do Senhor, como ela se referiu, pede oração pela nossa nação e pela sua família e familiares, para que Deus dê saúde e proteção. A irmã Karina também pede oração pela IBAF, pede oração pela pátria e pela sua família. A irmã Karina pede assim. A irmã Virgínia também pede oração pela sua família, para que Deus abençoe e proteja, dando saúde, e oração pelo pastor e pela família do pastor e por toda a nossa igreja. Então são esses nossos pedidos, que você possa também orar por cada pedido desse, para que Deus entre com providência e que o Senhor nos abençoe. E agora vamos ouvir Deus falar através da pregação da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim a Escritura Sagrada: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te pedir nesse instante, Pai, pelo nome poderoso do teu Filho Jesus, que esta palavra, Senhor, alcance abrigo e guarida em cada coração que está agora acompanhando através das redes sociais, Senhor, através do YouTube. Nós queremos te pedir que essa palavra alcance as pessoas que estão carentes e necessitadas, pois nós te oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu queria falar com vocês acerca do espinho na carne do apóstolo Paulo. O espinho na carne, da maneira que foi com Jó, para Paulo, foi uma obra de Satanás com consentimento de Deus. Então, há coisas que Deus permite. Tudo está sob o controle dele. Então, há coisas que o Satanás faz, mas com a permissão divina. E a gente aprende no espinho na carne, são algumas coisas que esse texto nos ensina. A primeira coisa é que esse espinho na carne mostra que somos dependentes de Jesus. Somos dependentes dele. Não há nada em nós que nos faça nos orgulhar. Não há nada em nós que a gente se sinta orgulhoso. A gente é dependente de Jesus. A experiência de Paulo com o terceiro céu, Paulo chegou ao paraíso, de acordo com a sua própria declaração aqui. Ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito pronunciar. O apóstolo Paulo contemplou neste arrebatamento algo extraordinário e maravilhoso, mas ele não queria se gloriar nisto, porque havia nele um espinho na carne. E que espinho na carne é esse, pastor? Teólogos do mundo inteiro, a vida inteira, desde o primeiro século para cá, desde a Idade Média também, os teólogos não chegaram a conclusão acerca de o que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Alguns falam que era um problema grave de visão que ele tinha. E esse problema de visão talvez foi baseado no que ele escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 13 ao 15, que ele fala assim, quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne, que ele se refere à fraqueza de carne, e aí o texto de 2 aos Coríntios é sobre o espinho na carne, e houve uma relação desse texto com o espinho na carne de Paulo. Ele diz assim, e não rejeitastes, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Paulo pergunta aos Gálatas. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me daríeis. Então Paulo faz referência à sua visão, à sua vista, que os Gálatas, se pudessem, dariam para Paulo os próprios olhos. E depois, no capítulo 6, finalizando a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele fala assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, só escreve com grandes letras quem tem problemas de visão. E aí, os teólogos, alguns pensadores, imaginam que era um grave problema de vista, de visão do apóstolo Paulo, que era o espinho na carne. Outros acham que o espinho na carne se referia àqueles opositores ao seu ministério, aqueles que eram contra o ministério de Paulo, porque sempre se levanta pessoas contra o ministério pastoral. Às vezes se tornam inimigos do pastor. Infelizmente, é uma realidade que acontece em muitas igrejas. E a gente ora todo dia para que isso não aconteça na nossa igreja. Mas Paulo tinha opositores, e isso para ele tornou-se, para alguns pensadores, que era o espinho na carne de Paulo. Nesse contexto de 2 aos Coríntios, se você ler os 2 Coríntios, vai encontrar muitas pessoas que são opositores a Paulo, que eram inimigos do apóstolo Paulo. Portanto, queridos, a segunda opção seria os opositores do ministério de Paulo. Em terceiro lugar, os pensadores, os teólogos imaginam que pode ser
literalmente a manifestação demoníaca. Alguns pensam que Paulo está falando realmente de uma manifestação do diabo para afligir a sua vida. Então tem 3 pensamentos e o que mais há consenso é acerca do problema de visão de Paulo. Mas a gente sabe que não há nada que a gente possa ou deve se orgulhar. Ele fala em outro momento que ele se orgulha da cruz de Cristo. Isso ele tem orgulho. E aqui, amados, a gente vê que nós somos dependentes de Deus e esta é a primeira colocação que fazemos sobre o que o espinho na carne nos ensina. Ensina que somos dependentes de Deus. A segunda coisa que o espinho na carne nos ensina está no versículo 8. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo ele pede a Deus que afaste o espinho na carne por 3 vezes dele. E sabe o que acontece? A gente aprende nesse texto que nem sempre os nossos pedidos são atendidos. Paulo pediu 3 vezes e Jesus não respondeu. Sabe o que Jesus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Senhor, remove de mim esse espinho na carne que está me afrontando tanto. A minha graça te basta. É a resposta de Jesus. Então a gente aprende aqui que nem sempre os nossos pedidos são atendidos. Lá em Jeremias 16, no versículo 1 e 2, Jeremias, o profeta no Antigo Testamento, diz assim a palavra de Deus: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. E aqui Deus diz para Jeremias: não vai ter mulher, não vai ter filhos nesse lugar. Então, às vezes, há crentes, existem crentes que são meio que mimados, ou seja, só quer receber bênção, só quer receber de Deus o sim de Deus, que Ele vai me dar, que Ele vai me dar. E outros dizem assim: eu não aceito isso comigo, não aceito. Não tem essa de não aceitar. Quem decide isso é o soberano Deus. As coisas que nos vêm, que nos advêm, não são responsabilidade nossa. Deus está no controle. Ele é o comandante do nosso navio, ele é o capitão, né? Então a gente precisa crer nele, que ele está cuidando de tudo e está tudo nas mãos do Senhor. Você não pode dizer que não aceita ou deixa de aceitar. Deixa Deus fazer, do modo dele, do jeito dele. E às vezes é necessário que ele diga não para você e diga não para mim. Eu tenho ensinado ao longo do meu ministério, dos meus anos de ministério, eu tenho ensinado que Deus responde a gente sempre. Você pode dizer amém? Deus nos responde sempre. Às vezes ele diz assim: sim, tome, e dá a bênção imediatamente. Às vezes ele diz: espere um pouco. E às vezes ele fala assim: não vou te dar. A gente precisa saber que ele responde às nossas orações, mas do modo dele e nem sempre do nosso modo. Então a segunda coisa que a gente aprende é que nem sempre os meus pedidos são atendidos. Eu lembro de uma vez que um homem leproso chegou para Jesus, aquele homem, e disse: mestre, se quiseres, podes curar-me. E Jesus podia dizer não. E ali ele disse: sim, eu quero, seja curado. E imediatamente aquele homem ficou puro, ficou são, ficou limpo. Portanto, queridos, está nas mãos de Deus o sim ou não. Mas se ele disser não, como disse para Paulo: a minha graça te basta. Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor removesse o espinho na carne, mas ele aceitou a palavra de Jesus que dizia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Ele vai trabalhar na tua fraqueza, naquilo que você se sente fraco. É aí que Jesus entra, porque sabe que nós não podemos fazer nada sem Ele. A terceira coisa é que a graça de Jesus, como ele falou para Paulo: a minha graça te basta. E ele fala para você hoje: segura as pontas aí, a luta é grande, mas a minha graça te basta. Não sei o que você tem chorado, tem pedido, tem clamado, mas aguarda aí em Deus. Mas enquanto isso, a graça de Jesus te basta. Porque a graça de Jesus, quando nos inunda, quando está em nós, quando vive em nós a sua graça, isso já é o suficiente, de nada mais precisamos.
A graça dele em nós nos faz vencedores. A graça dele em nós é aquilo que nos dá salvação. Irmãos, olha o João 1,16. E todos nós recebemos também a sua plenitude, a graça por graça. E a gente vê aqui que a plenitude de Jesus está na sua graça. E a gente recebe da sua plenitude graça e graça por graça. Em Atos 15:11, a palavra de Deus diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a graça é aquela que salva. A graça de Jesus nos salva. Essa graça nos acompanha, essa graça nos ajuda, essa graça nos fortalece, essa graça nos basta porque nos reanima, essa graça nos supre, essa graça de Jesus nos justifica e essa graça nos salva. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Jesus, ela é salvadora. É por isso que ele falou para Paulo: Paulo, segura aí, minha graça te basta, nada mais. Que seja para você também. Aprendemos com o espinho na carne que a graça de Jesus nos basta. É o versículo 9, a parte A do versículo fala assim: a minha graça te basta. Nós aprendemos com as fraquezas de Paulo, com o espinho na carne, aprendemos que as nossas fraquezas, elas são um campo próprio para o poder de Deus se aperfeiçoar. Porque quando Paulo fala de fraqueza, ele se refere às injúrias, às necessidades, às perseguições, às angústias. Então, fraqueza é tudo aquilo ou qualquer coisa que nos abala. Isso é nossa fraqueza. Você tem a sua, eu tenho a minha. Nós temos as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele tinha as suas fraquezas também. E ele se sentia, infelizmente, fraco por isso, porque ele sentia-se inferior. E Jesus diz a ele: a minha graça se basta, porque na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Então, amados irmãos, se sente fraco, saiba que a fraqueza, as suas fraquezas, as minhas fraquezas, elas são um campo próprio para o poder de Deus se aperfeiçoar. O melhor lugar para o poder de Deus se manifestar e se aperfeiçoar é na tua fraqueza. Quando você está forte, é como se não houvesse espaço para o poder de Deus se manifestar. Mas na sua fraqueza, naquilo que você se sente fraca, às vezes triste, às vezes você, meu irmão, desanimado, nessa fraqueza aí, Deus entra, age com poder e o poder dele, ele se aperfeiçoa. É o campo próprio para o poder de Deus se aperfeiçoar, como diz a parte B do versículo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E também a gente aprende que as nossas fraquezas são motivo de glória. O que diz o versículo 9? Veja o que diz o versículo 9, a parte C do versículo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Portanto, queridos, é motivo de glória a sua fraqueza. Complicado isso, né? Como é que eu vou ter glória na minha fraqueza? Com Paulo era assim. Quando recebemos a graça de Cristo, o seu poder se manifesta na nossa fraqueza e aí serve de glória para nós essa fraqueza que desenvolve em nosso ser. É motivo de glória e, por incrível que pareça, fraqueza, ou seja, aquilo que nos abala, impressionante isso, né? Fraqueza, as injúrias, as necessidades, os sofrimentos de maneira geral, as perseguições, as angústias, tudo isso é ou deveria ser motivo de prazer. Para o apóstolo Paulo era motivo de glória e motivo de prazer. Olha o que diz o versículo 10. Diz assim, no versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Ele diz mais, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, se você está sofrendo por amor de Cristo, ou por amor a Cristo, saiba que
O poder de Cristo se aperfeiçoa na sua fraqueza e você deve ter prazer nisto. Portanto, meus queridos irmãos, o espinho na carne do apóstolo Paulo, que até hoje ninguém sabe exatamente de que se trata. Vamos perguntar a ele quando chegarmos na glória. Paulo, que espinho na carne era essa que a gente leu na segunda carta aos Coríntios? Ele vai revelar para nós. Mas a gente não sabe até então que espinho na carne era. Mas uma coisa eu sei, todos nós temos um espinho na carne. Cada um carrega, de certa forma, um sofrimento, uma angústia, uma perseguição. Alguma coisa nos abala a nossa fé. A gente se sente fraco, mas aí é quando opera o Senhor na nossa vida. Aí é quando o Senhor entra. Às vezes a gente tem que aprender a ouvir o não de Jesus. Nem sempre alguém gosta disso, mas ele também diz não. E no fim das contas, é para o nosso bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, meus irmãos queridos, minhas irmãs que estão agora nos assistindo, saibam disso. Em primeiro lugar, que nós somos dependentes de Jesus. Ninguém é autossuficiente. Todos somos dependentes e carentes dele. Em segundo lugar, nem sempre os nossos pedidos são atendidos. Nem sempre os nossos pedidos são atendidos da maneira que a gente quer. Às vezes, Jesus também nos diz não. Em terceiro lugar, a graça de Jesus é tudo o que a gente precisa. Ela nos basta. Se você tem a graça de Jesus, tem salvação, tem redenção, tem vitória, e aí ela nos basta, de nada mais precisamos. Aprendemos também hoje aqui que as nossas fraquezas, elas são campo próprio para o poder de Deus se manifestar e se aperfeiçoar. As nossas fraquezas devem ser motivos de glória. As nossas fraquezas, elas são motivo de prazer. Então, em nome de Jesus, suporta com alegria o espinho na carne que você hoje vive, que nós todos estamos vivendo de uma maneira ou de outra. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender sua palavra. Possamos viver a cada dia crendo na sua palavra e na bênção e na vitória que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma boa quarta-feira para todos, um final de quarta-feira feliz para todos que acompanharam esse culto de oração. Então tenham todos um resto de semana feliz e uma fim de semana tranquilo, abençoado, em nome de Jesus. A gente se vê domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz.